filme que quer ser Estúdio Ghibli. Vou ser honesto que quando fui ver isso aqui, eu esperava muita coisa. Afinal, é uma obra do Makoto Shinkai, criador de Your Name, o famoso Se Eu Fosse Você versão japonês, e também Suzume. Ela me olha e vê um banco. Além de diversas outras obras, porém, dentre todas as obras realmente faladas desse rapaz, essa aqui poderia até mesmo ser considerada esquecida. E não vou mentir que se eu falar que consigo ler o nome desse filme se uma pronúncia correta, eu estaria mentindo. Que tipo, Agartha... Esse anime é no mínimo curioso. Afinal, já começamos bem vendo nosso protagonista, a Asuna, não a de Sword Art Online, moradora de Xique, Japão. Ela passa os dias dela indo para o colégio e no tempo livre, ela se enfia na floresta perto da cidade para ficar ouvindo música de uma pedra estranha deixada por seu pai que, bem, desfaleceu há muito tempo. E para conseguir ouvir essas músicas do pedregulho aí, ela tem todo um aparato para isso. Mais ou menos ela não fica nessa floresta 100% sozinha. Ela vai junto de um gatinho chamado Mimi, que é um gato minúsculo. E em comparação com outras coisas nesse filme, o gato só parece que cada vez diminui mais, mas vamos chegar lá. Nos últimos dias ocorreram alguns relatos sobre um urso vagando pela floresta próxima à cidade. E a professora da escola da Asuna fala para os estudantes não andarem sozinho. E honestamente a protagonista olha para isso e fala: ah, foda-se irmão, vou ir pra floresta sozinha. E para que o roteiro avance, repentinamente no caminho da nossa protagonista, ela acaba dando de cara com o urso. Que, para ser honesto, de urso não tem nada. Mas repentinamente ao quadrado surge um rapaz que tinha um X1 com o urso ali. O famoso ganhava, mas saía sangrando. E de fato, ele consegue derrotar o urso utilizando de técnicas como um sapato que tem uma lâmina ali que corta o bicho. Não sei como é que ele fez isso. E também uma pedra mágica forte pra caramba, que se assemelha à pedra da protagonista. Mas aí que entra um problema. Enfrentando esse urso, o rapaz, cujo nome é Shun, acabou todo ferrado. Então a garota faz alguns curativos rápidos nele e eles têm uma conversa bem bacana, onde toda a oportunidade de falar algo realmente relevante sobre a vida do rapaz, como ele ganhou daquela coisa ou o que caralhos aquela pedra faz, a garota simplesmente ignora ou não deixa ele falar. Mas ao menos eles conseguem fazer uma amizade e Shun dá um beijinho na testa dela. É que fofinho esses dois juntos. Eles se despedem ali, fazendo uma amizade bem bacana, prometendo se encontrar no dia seguinte. E horas depois da Asuna rapar peito dali, o cara simplesmente cai da montanha. Se não ia explicar antes pra garota sobre o que tá pegando, agora que não vai explicar mesmo, né? Mas enquanto eles estavam fazendo amizade, um grupo de investigadores foram até o local onde aquela criatura morreu. E um maquinista diz ter visto duas crianças perto daquele local, um pouco antes do urso ter caído lago abaixo. No dia seguinte, como havia prometido, a garota vai até a floresta, pra poder se encontrar novamente com seu amigo. Mas ele não aparece. Por que será, né? E após horas ali esperando debaixo de chuva, ela acaba voltando pra casa e quando chega lá, a mãe dela briga com ela porque ela tava muito preocupada, já que o pessoal da polícia ali encontrou na floresta um corpo de um rapaz segurando os trapos ali que ela tinha feito, que eram com roupa dela, sabe? Que eram com um pedaço de roupa dela. E isso deixa a Asuna parecendo um Shinji triste ali, porque ela percebe que algo muito ruim aconteceu com o amigo dela. A antiga professora da escola onde ela estudava tirou licença maternidade, e no lugar, substituindo, entrou um cara nada suspeito, né? Que durante a aula dele cita o nome de um local que atrai a atenção da protagonista, cujo nome é Agartha. Que faz a protagonista se lembrar que é de onde o Shun falou que tinha vindo de lá. Depois da aula, a Asuna decide passar na casa do professor para tirar algumas dúvidas sobre o assunto. E nem preciso dizer, né? Não vão à casa dos seus professores. Principalmente se eles tiverem uma arma. Lá eles conversam um pouco e simplesmente esse sujeito, cujo nome é Ryuji, revela todos os segredos de uma organização super secreta para uma garota como se isso não fosse nada. E depois deixa ela ir embora. Esse com certeza não é o funcionário do mês. Na volta para casa, ela vê a sua gatinha, então decide seguir ela. E a gatinha, por incrível que pareça, leva ela até a floresta, onde ela se encontrou pela primeira vez com o Shun e tudo mais. E olha quem tá lá, na verdade é o Shun! Na verdade, esse não é o Shun, é o irmão dele, que foi ali pra poder recuperar a pedra mágica do seu irmão, agora que ele, bem, veio de vala. E ele pretende retornar a Agartha, depois de fazer isso. E entendemos que a Agartha fica embaixo da terra, como se fosse aquele filme Viagem ao Centro da Terra. Porém, não literalmente, já que aparentemente existe uma espécie de portal pra esse local, cujo acesso é por debaixo da terra. E a chave pra poder entrar lá é as pedras que eles têm. Mas eles não têm muito tempo pra conversar, porque um fucking helicóptero aparece junto de uma tropa de soldados armados, fazendo o Shun não ter muita escolha senão pegar a garota e levar consigo até o local seguro que ele conhece, sendo
bloqueando a própria entrada pra Agartha. E assim, eu nem sei por que esse cara pensou em fazer isso, já que, bem, os soldados estavam querendo ir atrás do cara e eles não sabiam nem exatamente o que os soldados pretendiam fazer com ele. Em uma caverna, esses soldados fuzilam um guardião da entrada do local, que era esse largatão gigante, inclusive com o líder desse pelotão forçando a garota a abrir o portal, e logo em seguida se despediram do seu pelotão e falando, pô, mano, manda uma mensagem lá pro exterior que eu tô vazando, falou pra vocês. E quase sendo atingido, mas conseguindo entrar de último segundo antes do portal fechar, cara vai atrás, aquele rapaz que era irmão do Shun, que, bem, pelo nome agora ele se apresenta propriamente como Shin. Esses caras são muito criativos, mano. Agora, do outro lado do portal, com o mesmo estando fechado, fica aquele impasse, né? Porque, pô, tem um cara armado ali, tem a criança, que não tem nada a ver com a história, e o Shin. Até pelo menos o soldado jogar arma no chão e falar que tá suave, mano. E vemos que o cara que era o soldado era, na verdade, o Ryuji, que veio a Agatha pois quer trazer sua esposa de volta à vida. Pouco se lixando, o Shun só fala pra devolver o que era do irmão dele, e ele só segue o caminho dele, foda-se. Como só restaram a garota e o ex-soldado, que aparentemente desertou, a Asuna pede pra poder ir com ele, pois a mesma se encontra meio incerta, mas sente que deveria ir, pois sempre sonhou com esse local de forma indireta, por causa do lo-fi de pedra que ela escutava e tudo mais. De todo modo, o Ryuji deixa, porque, bem, já tá na merda mesmo, então aproveita que tá cagado e já vai de uma vez. Então eles começam uma aventura juntos, inicialmente com ambos mergulhando nesse lago gigante, que literalmente eles vão se afundando cada vez mais, eles meio que se jogam de lá de cima e vão afundando. E eu realmente tenho uma pergunta sobre a questão de talassofobia. Se você tem talassofobia, isso te incomoda, eles afundando aí nessa água? Se sim, deixem nos comentários. Do outro lado, descobrimos que o gatinho estava no bolso da protagonista, sabe, o Mimi. E nesse local vemos que tem um cervo que tá protegendo a saída do lugar. Mas de alguma forma, o gato convence o cervo a deixar eles passarem sem briga. E é impressionante como esse gato parece menor cada vez que vejo ele. Agora eu vou dar uma resumida nesse começo de aventura. Eles vêm em terras bonitas, vem um barco voador onde dizem estar Deus? Eles andam mais ainda e eventualmente descansam, porque eles não são de ferro, né, chefia? No outro núcleo, acompanhamos Shin, que trouxe a pedra de volta e foi conversar com os anciões. Porém, os anciões olham pra ele e falam, pô, mano, tu fez merda. Porque mesmo que tu tenha recuperado a pedra do seu irmão, completou uma missão, parabéns, mas você deixou a galera aqui do mundo exterior entrar aqui dentro ainda com uma pedra. Que no caso você tenha TDAH, essa pedra na que estamos falando é a pedra que a Asuna tem, que é do pai dela. E agora o Shun tem uma nova missão, que é recuperar a pedra que tá com eles, custe o que custar. E pra fazer isso ele até realiza um corte de cabelo novo. Hell yeah! Hashobron abriu um parênteses aqui, para explicar um pouco da história desse universo. As criaturas, como o ursão ou o cervo, eram criaturas guardiãs, que costumavam ajudar a humanidade. Porém, com o tempo, a humanidade ficou crescidinha e não precisava mais da ajuda deles. Então eles se isolaram em Agartha, algumas tribos se isolaram junto deles, como é o caso dos anciões e o Shin. Enfim, continuando. A Asuna estava tendo um sonho com o Shun ali, dormindo, para ter um pesadelo, até que ela acorda e percebe que ela está sendo sequestrada pelo bonde do corpo seco, que leva ela embora, mas deixa um Ryuji, que me deixou bastante em dúvida, porém mais tarde eu explico. E nesse sequestro que ela sofre, ela acaba sendo deixada numa espécie de ruínas de civilização ali, e ela percebe que também não é a única. Essas criaturas só conseguem se mover na escuridão e se alimentam de pessoas da superfície unicamente, o que me deixou bastante em dúvida em relação a eles não terem levado o Ryuji. Minha interpretação é que eles levam apenas mestiços, já que a criança que estava ali com a garota, com a protagonista, é mestiça de um humano com alguém de Agartha, e o mesmo vale para a protagonista, ou no caso é deixado a entender, com toda a questão do pai dela que não é bem explicada. Mas seja como for, usando da habilidade de sentir pedra mágica à distância, Shin chega até o local e salva eles no gongo, assim, no último segundo. E seguimos para o que pra mim é uma das melhores cenas desse anime, com eles fugindo ali, sendo perseguidos por aquelas criaturas. Bem, eles são perseguidos até chegarem no local, onde, claro, eles são resgatados pelo Ryuji mais o cavalo do Shin. E o Shin acabou se machucando no caminho, vale constar. Mesmo ferrado, ele ainda tenta ameaçar o Ryuji. Com a situação um pouco mais calma, um pouco perto dali, eles encontram um vilarejo, onde é de lá que aquela criança veio. E se não fosse graças a um senhorzinho ali, bem do gente fina, que é avô da criança, os dois externos ali do local teriam sido mandados de vala logo na entrada do vilarejo. Eles passam a noite na casa do senhor, onde ele explica que o medo das pessoas ali em relação a quem é de fora se deve a motivos políticos, já que diversos imperadores no passado tentaram tirar proveito das propriedades mágicas desse lugar,
lá na superfície. E eu só não vou mostrar os exemplos que ele explica, porque ele fala de um cara de bigode, sabe? Na manhã do dia seguinte, eles partem da vila com um barco ali que foi entregue pelo Senhor a eles. Porém, alguém fica para trás. No caso, sendo o gatinho, que, por palavras do Senhor, era um animal que tem como propósito acompanhar os filhos de Deus, criado junto com os humanos, e que, após servirem seu propósito, eles desvivem e se tornam um só com Deus novamente. Shin foi tratado pelo Senhor e já está se recuperando, enquanto o gato, horas depois deles partirem, ele realmente, como o Senhor mesmo havia dito, ele acaba desvivendo. E os três que ficaram para trás realizam um funeral de cerimônia para o felino. Cerimônia bizarríssima, diga-se de passagem. Pois chega um colosso vindo de longe e quando ele se aproxima, ele simplesmente vai lá e come o gato. E todo mundo acha normal. Como o Shin falhou em sua missão, os anciões mandam uma nova galera ir atrás do Ryuji e da Asuna, já que eles ainda estão com a pedra e estão se aproximando perigosamente do objetivo final deles. E ainda um pouco incerto se vai ajudar ou só pegar a pedra que tá com eles, Shin resolve que vai seguir aqueles caçadores que estão indo atrás dos dois. E é engraçado porque esses soldados são meio ignorantes, já que eles já chegam lá já puxando o trabuco e tentando atirar neles. Uma pena que eles têm a mira de figurantes de um filme de ação. O Ryuji até ia puxar uma metralhadora pra poder meter o capa nos caras. Porém, o Shin o impede, dizendo que matar aquele soldado só traria mais raiva da galera que ali de Argata com o pessoal da superfície. E como uma forma de agradecimento, porque eles salvaram ele anteriormente, mesmo que dando uma coronhada, ele fica para poder ganhar tempo com aqueles caras, enquanto eles terminam o objetivo deles. E assim como desejava desde o começo, Ryuji chegou onde queria. Um enorme buraco, onde lá no final, ele vai poder reviver a sua esposa. E, meu Deus do céu, ter que descer isso tudo só na pura força e confiança de que não vai acabar caindo, isso sim é coisa de louco. E a Asuna, vendo que não vai aguentar essa parada aí, já fica tipo... Ah, deixa quieto, nem queria mesmo estar aqui, tô de boa. Como mesmo assim o cara ainda pretendia descer, ele pede a pedra da garota e no lugar entrega pra menina a porra de uma arma pra ela se defender. E essa cena me refez rir, porque simplesmente eu não esperava que ele ia meter um é perigoso ir sozinho e entregar um cuspidor de fogo na mão dela. Shin tomou um pau, porém, como Ryuji começou a descer o buraco, eles sentem que a pedra começou a descer aquele local. E eles não têm permissão para poder segui-los até lá, significando que a briga deles acabou ali. Mas fato é, o Shin decidiu ficar do lado dos humanos nessa briga, significando que não há mais lugar para ele junto do seu povo. Desolado e sozinha, Asuna fica ali sentada, igual o Shinji triste novamente, até começar a anoitecer. E olha quem aparece, aquelas mesmas criaturas. Ela corre o mais rápido que pode até chegar numa água ali, onde aquelas criaturas não iriam entrar para seguir ela. E lá ela passa a noite inteira correndo com tudo que pode. Enquanto o Ryuji, esse aí acabou escorregando com a mão ali e por sorte não virou um jogador do Vasco. Mas nem com essa quase morte dele isso impediu ele de continuar descendo. Com a protagonista chegando em um local onde a água estava acabando, Asuna percebe que logo não ia ter mais para onde ir e sentia que sua jornada estava chegando ao fim. Porém, no último instante, Shin aparece e resgata ela de última hora. E ainda tem tempo de fazer pose, poucos segundos antes do sol surgir. Esse sim estava preparado, hein? Eles passam tempo conversando, onde ela diz que ele de fato não parece tanto com seu irmão, e ambos choram porque sentem falta dele. Afinal, um perdeu um amigo e o outro perdeu o irmão. Aquela situação toda é interrompida com o barco de Deus aparecendo e aparentemente está indo na direção do buraco grande. E eles não demoram muito para chegarem até lá, e com a Asuna acabando de perceber que aparentemente ela ficou a noite inteira correndo em círculos ao redor daquele buraco sem nem perceber. Outra pessoa que também está indo para esse local é aquele guardião que comeu o gato anteriormente. No fundo do buraco, Ryuji percebe que aquele local é um cemitério de guardiões. E lá também está a esfera do Gantz. Oh meu Deus. Aquele guardião no topo do buraco estava prestes a se jogar lá. Porém, antes de cair lá embaixo, ele cantarola uma música. O tamanho da minha pizza deixou a novinha louca. E a Asuna percebe que essa era a melodia que ela sempre escutava lá na Terra, usando aquela pedra e tudo mais. E após falar sobre isso com Shin, quando a mesma percebe, aquele bicho parou de cantar e tava olhando muito sério pra ela. Ela então se aproxima e juntamente com Shin, ambos são engolidos. E assim essa criatura se joga no buraco, servindo como transporte para que ambos chegassem ao fundo de maneira rápida e sem se machucarem no processo. A barca de Deus começou a descer, e voltamos para Ryuji. Ele estava vendo estrelas em um campo aberto. Aquela pedra mágica que pertencia a Asuna atraiu a atenção do barco, que desce naquele lugar e vemos que a própria embarcação é Deus em si, sendo uma figura com diversos olhos que se comunica pela mente das pessoas. Então Ryuji pede seu desejo, e lá fora,
Asuna e Shin encontram a esfera, e quando ambos tocam nela, eles são puxados para aquele mesmo ambiente que estava o Ryuji, e também Deus, que pode ser visto de muito longe. Eles se aproximam, porém percebem que isso foi um erro. Para que Deus pudesse realizar o desejo de Ryuji, seria necessário um corpo humano para que a alma da esposa dele pudesse habitar. E sem pensar duas vezes, quando ele vê a Asuna chegando correndo, ele permite que a garota seja receptáculo para sua esposa. Já Shin, quando vê o que tá rolando, fica puto da vida. Mas só um corpo humano para que aquele pedido fosse realizado não era o suficiente. O olho direito de Ryuji também foi perdido nessa processo. Como o Shin percebeu que tudo que tá rolando é por causa daquela pedra, ele começa a ficar desesperado tentando quebrar aquilo lá com todas as forças. E o Ryuji queria ter uma cena bonitinha ali com a sua esposa de reencontro, mas fica lá o moleque lá no fundo fazendo barulho pra caramba. E ele vê que tá atrapalhando. Então ele vai lá, dá uma ameaça suave nele. Ele tá baixo. E ignorando completamente a ameaça, ele tenta uma última vez quebrar aquela pedra e dessa vez surge efeito. Lisa, a esposa de Ryuji, começa a desaparecer, dando lugar novamente a Asuna. E Deus, após ver o desfecho dessa história, também se retira do local. Derrotado, Ryuji implora para ser desvivido, mas ao invés de realizar o desejo dele, Shin demonstra empatia e diz que ouviu a esposa dele dizer para que ele vivesse, então ele não faria isso. E mesmo depois de tudo, Asuna perdoa Ryuji pelo que ocorreu. Os três tomam um caminho para saírem de lá, e aproveitam que tem tempo para poder apreciar a beleza dessas terras. Na saída, Shin entrega o que sobrou da pedra para Asuna, e na última cena, vemos que o tempo passou, e chegou o dia da formatura da protagonista. Sua mãe fala para ela poder se apressar, e podemos ver que ela está um pouco mais velha. Com isso, o filme acaba. Não vou mentir que esse filme tem características bem interessantes, porém ao mesmo tempo sinto também que ele apresenta muita coisa, mas realmente acaba não explorando a maioria delas. A própria Agatha em si que parece um ambiente extremamente rico e que com certeza facilmente poderia ter outras histórias naquele local e eu veria tranquilamente, mas infelizmente acho que nunca vai ser explorado, até porque esse filme não foi um dos melhores do Makoto Shinkai. Mas enfim, o que vocês acharam desse filme? Ele não é a melhor obra, mas com certeza também não é nada de se jogar fora. Deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Claro, não se esqueçam de hypar o vídeo, porque isso dá uma ajudada boa. E acho que é isso. Eu sou o Solar. Tchau.